Olá, meu amigo, muito bom dia, que esse seja um dia de muitas bênçãos. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem das mãos do Senhor que criou os céus e a terra. Vamos começar o nosso dia dessa forma, voltando nossos olhos para o monte, porque lá sob o monte está o nosso Criador, o nosso Salvador. Vamos colocar nas suas mãos os nossos sonhos, os nossos projetos, tendo a certeza que se Ele estiver à frente conduzindo a nossa vida, todas as nossas dificuldades serão resolvidas. O nosso dia será um dia de muita conquista. A palavra de Deus, no livro de Salmo, capítulo 88, verso 2, a Bíblia diz o seguinte: chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Salmo 88, verso 2. Ó querido Pai, atende, escuta, ouve o nosso clamor, as nossas orações, e que os nossos clamores cheguem aos teus ouvidos. Era o pedido do salmista, é o nosso pedido nessa manhã. Quero convidá-lo a manter a palavra de Deus aberta no livro de Deuteronômio, capítulo 29, o verso 1. São estas palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Cada um de nós temos a capacidade de fazermos as nossas escolhas. Mas quando nós escolhemos decidir ou viver a nossa vida ao lado de alguém, nós precisamos sempre consultar esse alguém para que possamos tomar as nossas decisões. Eu me refiro nessa manhã ao Senhor. Quando alguém escolhe viver o cristianismo, é impossível viver uma vida feliz sem que nós compartilhemos a nossa vida com esse amigo. Por isso que é imprescindível a cada dia nos valermos da sua palavra, para que a sua palavra norteie a nossa trajetória, ela afete a nossa vida. E a cada decisão que nós temos que tomar na nossa vida, se nós estivermos cheios da palavra do Senhor, ela com certeza estará afetando as nossas decisões diariamente. Mas a cada decisão que nós resistimos a não ouvir Deus falando conosco, que é a voz do Espírito Santo, o nosso coração se torna insensível, se torna mais resistente. E por mais que Ele venha falar conosco, nós não damos ouvido, porque nós começamos a resisti-lo. E, consequentemente, Ele não força a porta do nosso coração para que nós possamos seguir as suas orientações. E cada vez mais nós vamos ficando mais distante do Senhor. Mas quando eu e você oramos, refletimos, nos submetemos à vontade dEle, reconhecendo que esse relacionamento precisa cada dia ser fortalecido e entendendo que a palavra dEle é importante para nós, é imprescindível para a nossa felicidade diariamente, nós então permitimos que ela fale ao nosso coração e nós somos moldados mediante a sua palavra. E a vida de todo cristão é completamente diferente. Este era o sonho de Deus para o seu povo ao entrar na terra prometida. Aqui, no capítulo 29 do livro de Deuteronômio, verso 1, Deus pede mais uma vez que renove com o seu povo a aliança que tinha acontecido no Monte Sinai. Aquela geração do Sinai, eles tinham perecido pelo deserto. Após 40 anos, aqueles que estavam abaixo de 20 anos agora eram homens formados, pais de famílias, pessoas que já tinham a responsabilidade de conduzir as suas famílias e as suas tribos nesse período. E Deus estava falando a Moisés, é o momento para que eles possam renovar comigo a aliança que aconteceu no Sinai. Amigo, nessa manhã eu creio que a cada dia nós precisamos renovar com Deus o nosso compromisso de amá-lo, o nosso compromisso de segui-lo, o nosso compromisso de fazer a sua vontade. É o que Deus espera que nós possamos fazer. Nessa aliança reassumida com o seu povo, Deus se compromete em fazer com que o seu povo se torne um povo que pudesse proclamar as suas virtudes para todos os outros povos da face da terra. Deus estava preparando a nação de Israel para que pudesse testemunhar a respeito do seu amor. Deus queria salvar os israelitas, mas Deus também queria salvar o mundo inteiro. O amor do Pai não se limitava à nação de Israel. O amor do Pai incluía todos os povos sob a face da terra. O desejo de Deus é que a nação de Israel se tornasse o seu filho missionário, o seu filho evangelista, que através da nação de Israel
todos os outros povos viessem conhecer quem era o verdadeiro Deus. Mas a nação de Israel também deveria se comprometer, amar a Deus de todo o seu coração. Não poderia ser de uma forma formal, apenas com o objetivo de impedir que os inimigos lhe atacassem, ou que os inimigos não lhe levassem como escravo para outras nações, mas de fato Deus esperava que a nação de Israel amasse a Deus. Deus queria construir um relacionamento pessoal com o seu povo. A prova é clara que o próprio Deus toma a iniciativa de deixar o trono do universo para morar no meio do seu povo dentro de um tabernáculo feito por mãos humanas. Deus queria estar perto do seu povo. É um Deus que busca relacionamentos. É um Deus que quer estar perto dos seus filhos. Amigo, nessa manhã, ao iniciarmos aqui o estudo da Palavra de Deus, eu e você jamais nós podemos nos esquecer. Nós precisamos nos lembrar a cada dia. O Deus que nós servimos é um Deus que busca relacionamentos com seus filhos. É um Deus que quer afetar as nossas decisões diárias. É um Deus que espera que ao nos alimentarmos da sua palavra, a mesma conduza a nossa vida em cada palavra, em cada passo, em cada ações que nós tomamos a cada dia. Tenha certeza que se vivermos dessa forma, o nosso Deus irá se agradar da nossa vida. Cada vez que nós resistimos à voz de Deus, o nosso coração se torna mais insensível. É por isso que nós precisamos santificar o direito de escolha e colocarmos completamente nas mãos de Deus. Porque todas as escolhas que nós fizermos de acordo com a vontade do Senhor, nós nos tornamos mais fortes. Nós nos fortalecemos. A cada dia nós somos abençoados por escolhermos seguir ao Senhor. Deus lembrou o seu povo que com mão poderosa Ele os tirou do cativeiro do Egito. As suas roupas não envelheceram, o alimento não faltou no deserto, a água também não faltou para o seu povo, as suas sandálias não se desgastaram. No decorrer da noite, Deus manteve uma nuvem, uma tocha com fogo, para que esquentasse o seu povo, e no decorrer do dia uma nuvem para impedir o sol causticante do deserto. Eram lembranças que Deus queria que estivesse no coração do seu povo, para que eles jamais se esquecessem que o desejo de Deus é que aquele povo crescesse e se desenvolvesse e pudesse desenvolver um relacionamento de amor para com a sua pessoa. A aliança que estava acontecendo na entrada da Terra Prometida era uma aliança com a nova geração, mas era uma aliança também que Deus estava fazendo com as gerações futuras. Deus queria que os filhos daquela geração que estaria entrando na Terra Prometida, eles jamais se esquecessem da bondade de Deus para com o seu povo. E Ele queria que os seus filhos vivessem uma vida de fidelidade ao Senhor. Amigo, hoje, no momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós não podemos nos esquecer. Nós também estamos fazendo uma aliança com o Senhor. Nós estamos escolhendo permitir que Ele conduza a nossa vida. Por isso hoje, no decorrer da nossa vida, nós não podemos nos esquecer. Tudo aquilo que fizermos, nós precisamos ter plena certeza que estamos agindo de acordo com a vontade do nosso amigo, do Jesus Cristo. As decisões que nós tomamos hoje e no decorrer da nossa história, nós precisamos ter plena certeza que está em plena harmonia com a palavra de Deus. Vivendo assim, tenha certeza que estaremos agradando ao Pai. Deuteronômio capítulo 29, o verso 18, a palavra de Deus diz o seguinte: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Moisés lembrava ao seu povo que um dos motivos pelos quais eles poderiam produzir ervas amargas na sua vida era vivendo uma vida de idolatria, se esquecendo do Senhor. Toda vez que nós escolhemos abandonar a palavra de Deus, desviar os nossos olhos do Senhor, nós estamos plantando uma erva amarga em nossa vida. Toda vez que nós escolhemos nos envolver com o pecado, nós estamos plantando uma erva amarga em nossa vida. Essas orientações dadas à nação de Israel era a preocupação do coração de Moisés para com o seu povo, porque ele sabia que os israelitas eram tendenciosos a seguir a outros deuses. E Moisés, preocupado com o seu povo, falava como seria importante eles se manterem seguros vivendo aquilo que Deus pedia para que eles pudessem seguir, amando a palavra do Senhor, seguindo as orientações
prescritas por Deus. Hoje, nós não podemos nos esquecer. Toda vez que nós menosprezamos as orientações de Deus, nós também estamos plantando uma erva amarga em nossa vida. É claro, se você hoje para e reflete que por algum momento da sua vida você plantou uma erva amarga, eu e você, nós precisamos correr aos pés de Jesus, confessarmos os nossos pecados, abrir o nosso coração, abandonarmos o mal e vivermos uma vida de arrependimento diante do Senhor. A palavra de Deus nos garante que Ele nos oferece o perdão, Ele nos traz cura, Ele nos traz alívio dos nossos fardos, Ele nos renova, Ele renova no nosso coração a esperança de podermos um dia nos encontrar com o nosso Deus e vivermos com Ele para todo sempre. Deuteronômio capítulo 29, o verso 20, Moisés fala que Deus não iria querer perdoar o seu povo se ele se envolvesse com a idolatria. É claro que nós não podemos entender essa declaração ao pé da letra. Claro que Moisés, por diversas vezes, mencionou dizendo que Deus é magnífico, grandioso e misericordioso, é o Deus da graça. Mas Moisés sabia que, embora Deus perdoasse o pecado do seu povo, muitas consequências de decisões erradas Deus não poderia tirar. Ele permitia que o seu povo pagasse as consequências das suas más escolhas. E nesse instante, Moisés estava dizendo a eles, falando para eles, de quão importante seria aquela geração seguir, obedecer, desenvolver um relacionamento tão pessoal com Deus, que todas as suas escolhas, todas as suas decisões, cada passo que desse na sua vida, eles tivessem certeza que era um desenvolvimento em amor, de um relacionamento sólido com o Senhor, e, consequentemente, Deus estaria feliz com esse relacionamento construído entre Deus e os seus filhos. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 29 do livro de Deuteronômio, quero me aproveitar aqui das palavras de Moisés, do verso 29. Moisés falando para o seu povo que haviam coisas encobertas. De fato, o que Deus revelou para nós é o suficiente para a nossa salvação. Mas sabemos que da grandeza desse Deus existem pontos e questões e assuntos que nós não conhecemos num todo. Mas o que é suficiente para sermos salvos está na palavra de Deus. O que de fato está encoberto, um dia eu e você nós iremos ouvir dos lábios do nosso Deus, do nosso Salvador, todas essas revelações. Ele mesmo irá explicar para nós, Ele mesmo irá nos ensinar o que de fato estava em oculto e agora deve ser revelado. Nessa manhã, eu e você, nós precisamos a cada dia desenvolver um relacionamento sólido com o Senhor. Nós precisamos amá-lo cada vez mais. O futuro nós sabemos que temos que colocar nas mãos de Deus, como Moisés falava que o seu povo deveria fazer. Mas uma coisa deveria acontecer, eles deveriam marchar pela fé. Eles deveriam seguir confiantes nas palavras, na pessoa de Deus. É o que temos que fazer hoje. Nós não sabemos o que irá acontecer conosco, embora saibamos que Jesus Cristo é vencedor, Satanás já está destruído, a sentença já foi declarada na cruz do Calvário. Nós estamos apenas esperando o momento da destruição dele e da destruição daqueles que o seguiram também. Mas aqueles que amaram ao Senhor, aqueles que desenvolveram um relacionamento com o Senhor, o futuro está garantido, a cidade está pronta. Estamos apenas esperando o momento que as portas dessa cidade serão abertas para que nós possamos entrar nelas, nos apossarmos da nossa moradia e vivermos com Deus por toda a eternidade. Por isso que, nesse momento, eu e você, nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos pedir que Ele esteja ao nosso lado a cada dia. Querido Pai, nas Suas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Abrimos o nosso coração, confessamos as nossas falhas. Queremos a cada dia amá-lo cada vez mais. Queremos que o Senhor decida conosco em cada ação da nossa vida. Fica conosco nesse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.